Falando um pouquinho de Goiás, é mito ou é verdade que você que indicou o Tadeu, viu jogando na Ferroviária, indicou para os caras? E complementando essa pergunta, se é um desejo teu um dia ter algum cargo político dentro do clube, ser presidente, sei lá, alguma coisa É do um, é tipo. um desejo, é um desejo real. Eu digo sempre que esse bichinho aqui que está na minha frente, o microfone é sagrado. Então, enquanto eu estiver atuando, minha história é esse microfone aqui. Eu sou Uhum. Goiás, estou apoiando um movimento de oposição neste momento, mas apoiando, como eu apoiaria a situação estivesse fazendo um bom trabalho. Você é sócio Mas do... não serei. Uhum. Desde que até enquanto eu estiver trabalhando numa emissora, tudo, eu não serei. Teve uma época que eu estava na Band que o Dr. Sérgio Rassi, que todo mundo chama de Dr. Sérgio Rassi, chama de Sérgio, porque ele é o melhor amigo do meu irmão, eu jogava bola quando eu era pequeno com ele, que ele foi presidente, e ele criou um conselho da presidência. Eram 6 pessoas. E ele me convidou para esse conselho. Não precisava ser nada, era conselho da presidência. Uhum. Aí eu falei, Sérgio, eu pedi autorização na Band, falei, ó, tá rolando isso e eu tô a fim de colocar algumas ideias lá. Mas fiquei só 10 meses e o povo barrava tudo que eu pensava. E com relação ao Tadeu, É. Então, assim, eu espero, quando eu acabar, eu espero um dia estar lá dentro. O Tadeu é verdade, só que o presidente antigo, o Marcelo Almeida, disse que foi o seu Ailê que morreu, que indicou, mas eu me lembro bem que eu ligar para o Marcelo Almeida porque eu não conhecia o Tadeu. O Goiás estava procurando um goleiro, porque o Marcelo Rangel tinha machucado, era um bom goleiro. Tinha machucado e tal. E aí eu cheguei na. isso foi que ano? Isso. Que ano foi, gente? Eu tava na Band ainda. Eu acho que foi 2012. O Tadeu, eu já fiz jogo 2014, eu Eu acho. fiz jogo do Tadeu na época que ele era Tava na goleiro da Ferroviária. Ferroviária. 2014, Isso é deve ser. 2015, 16 ali. 2014 deve ser. Por aí. Porque eu fui pra. Não, 2016. Sim. Porque eu fui pra Fox em 2016, março. Deve ter sido 2016. Uhum. Aí eu cheguei na redação da Band cara, redação de esporte, seja onde for, tem muita gente doente que assiste tudo quanto é jogo, né? E eu comentando, né? Eu falei assim, pô, o Goiás tá precisando de um goleiro e tal. E hoje, eu chamei ele de menino do Rio, esqueci o nome dele. Hoje ele tá na CNN, fazendo reportagem na CNN. Aí ele virou e falou assim pra mim, pô, tem o goleiro lá da Ferroviária, que é bom. Eu falei, é mesmo? O goleiro da Ferroviária é bom? Eu falei assim, é o Tadeu. Aí eu fui ver um jogo e ele jogou bem pra caramba. Aí eu liguei pro presidente, como eu fiz com vários presidentes. O William Barbio, o Cortez. Eu fazia Campeonato Carioca, quando eles estavam no Nova Iguaçu. Sim. Eu fazia Nova Iguaçu e Botafogo, Nova Iguaçu e Vá. Aí via jogador, às vezes, e ligava pro cara do diretor de futebol, o presidente falava, ô, tem um cara que eu vi jogar aqui em Nova Iguaçu, é bom, não sei quem é empresário, não sei nada, mas é bom. Esses caras tudo eu indiquei. Aí eu falei, tem um goleiro e tal. Eu falei, é mesmo, é. Aí ele foi contratado. Aí quando ele foi contratado, eu me lembro que o presidente deixou uma mensagem, falou assim, nem tudo que você fala a gente deixa de lado não, viu, Theo? Porque tudo que eu falo eles deixam de lado. Nem tudo que você fala, a gente contratou o Tadeu. Então não sei se fui eu ou se foi realmente o presidente benemérito, vamos dizer assim, o seu Ailê Pinheiro, que faleceu, que indicou o Tadeu, mas eu indicaria novamente. Como eu indiquei vários, né? Já errei também. Você acha que a solução pro Goiás é se tornar uma SAF? Não. Vai Não. se tornar. Você é contra? Vai se tornar. Eu sou totalmente contra. Isso é certo mesmo? Assim, tá caminhando para isso. Eles estão. A diretoria atual. O Goiás tem uma família chamada Pinheiro, que é uma família muito influente. Hoje ele é o presidente executivo e o presidente do Conselho Deliberativo. Então está tudo dominado. E eles vão trabalhar agora para mudar o estatuto. E para mudar o estatuto, uma SAF. E eu não tenho nenhuma dúvida de quando abrir para uma SAF, como aconteceu no Atlético, os Menin, né? Essa Pinheiro vai assumir o Goiás. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que assim, o que a gente vê hoje, que eles são um dono virtualmente, eles vão virar realmente donos do Goiás. E esse é o meu grande medo. Então, por isso, não vou fazer campanha aqui, porque isso aqui é sagrado, mas por isso também que eu estou num movimento de oposição, porque eu acho que não é momento para mudar. Eu acho que SAF, eu não gostaria
do meu time ter um dono. Sim, O time não tem que ter dono. concordo. Eu sou do modelo da Alemanha, eu sou do modelo da Espanha, que time não tem dono. Capital sabe? aberto, mas com a empresa tendo Perfeito. minoritária. Né? Perfeito. Agora, igual do Botafogo ter dono, Vasco ter dono, Cruzeiro. Cruzeiro ter dono, não quero isso, O sabe? Botafogo e o Cruzeiro custaram mais barato que o Endrick. Custaram mais barato que o Hendrick. O Endrick, se Pois cumprir é. todas as metas de... 400 milhas, né? Só que pode, com o euro aumentando, com inflação Tem e mais, tal, o né? Endrick vai valer mais do que o Botafogo e que o Cruzeiro. E eu vou dizer o seguinte, o Goiás hoje, se você olhar o time de futebol, não vale nada, né? Porque pra mim ali só tem o Tadeu. Do meu time, do meu Goiás, só o Tadeu. O resto tudo valeu, alguns ali na reserva, mas só o Tadeu. O resto valeu, um abraço e tá tudo certo. Mas o Goiás tem a Serrinha, fica num lugar em Goiânia que é extremamente valorizado. Mas extremamente. Eu vou dizer pra vocês, a Serrinha tá no Itaim, aqui de São Paulo. Quase Jardins. Lugar de elite, assim. Top, 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 top. A Serrinha E o centro de treinamento do Goiás tá num lugar que seria o quê aqui? Talvez o Brooklyn. Ó. E é gigante a área. O centro de treinamento do Goiás deve, eu não tenho certeza, mas deve ter uns 12 campos oficiais. É gigante. Então, quem ficar dono do Goiás, e aí vai depender das leis da SAF, né, vamos dizer assim, vai ter um patrimônio monstruoso. Cara, monstruoso. eu me lembro do Goiás sendo um grande revelador de jogadores. Não tem mais. Sendo um celeiro onde os grandes times do Brasil iam buscar No jogadores. time atual não tem nenhum. No time então. titular atual não tem nenhum revelado. Isso que eu ia te perguntar. Por que que o Goiás deixou de ser esse clube e hoje vive muito esse, digamos assim, ioiô na Série A do Campeonato Brasileiro? Briga pra não cair, aí fica ali em 16º um ano, aí o outro cai, o outro sobe. Porque tem uma administração antiquada, um pessoal que pensa pequeno, sabe? E é uma turma. E outra coisa, assim, pô, mas vários presidentes passaram por lá. É verdade, vários presidentes, mas eles sempre foram dominados pelo Conselho Deliberativo. Então, enquanto estava vivo o seu Ailê Pinheiro, que fez muita coisa boa pro Goiás, Sim. mas sempre foi um capitãozão. Então não deixava as coisas andar. Ele tinha uma filosofia que passou para a família, passou para o sobrinho, passou para o filho. O filho hoje é o presidente, o sobrinho é o presidente do conselho. De que se o Goiás algum dia fosse campeão, o Goiás ia acabar, porque o Goiás ia ter que gastar muito dinheiro. O Goiás não tem título nenhum, gente. O Goiás tem título de Série B. E me desculpe, torcedor do Vila Nova, eu tenho o maior respeito pelo Vila Nova, tenho o maior respeito pela torcida do Vila Nova, mas Série B não é para o Goiás, Série B é para o Vila Nova. Atleticanos também, na mesma forma, Série B é para o Atlético. O Goiás tem que ter título de Série A. O Goiás tem que ter título... O Goiás era maior do que o Atlético Paranaense, era maior do que o Fortaleza, era maior do que, em algum momento, era maior do que o Bahia. O Goiás sempre foi o time que, quando o Santos se enfrentava, falava, fudeu. A gente é freguês do Goiás. Palmeiras cara. tomou 6 do Goiás. É verdade. Freguês do Goiás. O Santos sempre... É verdade, Freguês. eu fui na Vila Belmiro já vi o Desde Goiás os ganhar. 90, É verdade. cara. Ó, tem um jogo de 70 e... Acho que é 73, cara. Que, assim, é um dos jogos mais históricos do Goiás. Naquela época tinha rodada dupla. E foi no Pacaembu. O Corinthians jogava no segundo jogo, o Goiás estava jogando com o Santos. Santos de Pelé. O Santos estava ganhando de 4-1. Em 15 minutos a gente empatou esse jogo. Santos de Pelé, a gente empatou esse jogo e era o grande time, era o de 73, era o grande time do Goiás, que era Lincoln, Tuíra, Lucinho, Paguete. A gente empatou com o Santos. Esse jogo, você vai no YouTube, é o grande orgulho nosso. A gente, quando chegava qualquer time em Goiânia, ia jogar no Serra Dourada, a gente ia pro estádio, eu ia pro estádio e falava assim, nós vamos ganhar. Aquele estádio com aquelas dimensões gigantescas. A grama alta. Era horroroso jogar ali, cara. Era o melhor gramado, mas era uma grama alta. Né? 6,5, domingo, 6,5. Agora você pega, por exemplo, o Cuiabá. Cara, Derrota certa. O Cuiabá nasceu do Gaúcho. O Gaúcho que jogou no Palmeiras, o Gaúcho jogou no Flamengo, que era meu amigo de infância, porque o Gaúcho foi criado em Goiânia.
Pouca gente sabe Aquele disso. time de 2003 do Goiás foi o melhor Goiás que eu vi, pelo menos. Pra mim foi o de 73. É que aquele de 2003 serviu como base daquele São Paulo, né? Do São Paulo, que foi o Cuca. Sim, do Cuca. Foi o Cuca. Grafite, Danilo, Isso, Josué, isso. quem mais? Fabão. Fabão. Que é o Dimba, Danilo. Não, foi antes. Não, acho que era esse. Era Acho que era- Fabão, Josué, Danilo e Grafite. E grafite, isso. E o Danilo já falou. Era isso aí, foi o Cuca. Timaço, né? O Cuca armou e o Cuca saiu e foi campeão. Né? Foi campeão da Libertadores. Né? Ah. Cara, o Goiás chegou também na final da Sul-Americana. Sul-Americana. Não, você falou de 10, o campeão da Libertadores pelo São Paulo? Foi. Não, quem foi o Não, Autori. então, o Cuca montou Mas essa turma. o Cuca vai em 2004 pro São Paulo, ele perde pro Once Once Caldas. Caldas, que é Então, campeão. aí esse time aí foi o campeão. Aí muitos desses Isso, jogadores ficaram em isso, 2005 já isso. com o Autori, com o Leão e foram campeões, é isso mesmo. A final, o grande momento é a final da Foi, Sul-Americana. a gente ganhou Com o 2 a 0. He-Man. Foi, elimina o Palmeiras. Isso, o no He-Man Pacaembu. elimina de virada o Palmeiras aqui no Pacaembu. A gente ganhou no Serra Dourada, a gente perdeu na Argentina e perdemos nos pênaltis. Era o Arthur Neto, o treinador. Naquele ano a gente caiu. A gente caiu naquele ano e a gente chegou na final da Sul-Americana. Aquele foi o grande momento. Aquela é a maior tristeza da torcida do Goiás, eu acho que é aquela. Tem uma derrota pro Vila Nova, acho que foi 5-2, eu nem me lembro disso, também foi um dia horrível. Mas eu acho que a maior tristeza é essa derrota da Sul-Americana, que era o A nosso chance maior de um título título. internacional, né, cara? Sabe? Pois é. Assim, eu tenho uma frase que eu uso. Deve ser muito legal ser torcedor do Palmeiras, do Flamengo, quem mais agora? Do Atlético Paranaense. Porque você tá torcendo por título. Eu só torço para não cair, cara. É horrível.